A paz do Senhor, gente. Bom dia. Eu sei que é muito cedo hoje. A paz do Senhor, irmã Célia. A irmã já tá de plantão, né? Eu sei que é cedo, mas eu acordei inquieta para falar sobre algo. E eu creio que foi Deus, né? Deus me inquietou, então alguém ficou com alguma dúvida na mente em relação a algo. E Deus me despertou para falar. Eu já acordei cedo, inquieta. Acho que faz quase meia hora que eu estou aqui tentando gravar vídeo e dá errado, mas agora vai dar certo. E eu acordei com desejo, irmãs, de falar um pouco sobre depressão, né? E algumas vezes eu tenho expressado minha opinião, mas eu preciso explicar, né? Por quê? Para que alguém não interprete mal ou ache que a irmã Edna não dá assim, importância a essa doença. E eu acordei bem inquieta com isso e quero meditar rapidamente também com vocês em uma palavra que Deus me lembrou, né? Deus me fez recordar. A paz do Senhor, irmã Alexandra. A paz do Senhor, irmã Célia. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu tenho certeza absoluta que Deus, com esse vídeo, vai tratar vidas nessa manhã. Eu tenho até fé para dizer que Deus vai curar alguém, viu? Dessa depressão, que é eu vejo como uma doença do inferno, assim, que o inimigo, cada dia ele cria uma coisa nova, né, para tentar destruir o ser humano. Então ele não se cansa de trabalhar, né, para ver a nossa destruição. Só que existe um Deus no céu que sempre chega primeiro, irmãos. E lá em Provérbios, eu vou ler aqui rapidamente, porque eu também preciso ganhar tempo, né? Que Deus abençoe a vida da Fabiana, que Deus abençoe a vida da irmã Alexandra Viana, que Deus abençoe. E eu creio, irmãs, que o Senhor é poderoso. Eu estava até pensando, eu digo, Deus tem poder de curar um câncer, né, que está ali enraizado, que muitas vezes já tem tomado todo o corpo da pessoa, e o Senhor vai e cura, e a medicina não encontra explicação. Deus tem poder de curar um vírus da AIDS, que é um vírus que destrói toda a imunidade do ser humano. O ser humano ele fica sem imunidade para combater, né, esse vírus. Mas ainda Deus é fiel para curar a depressão, que a depressão é na alma, né? Ela abate o espírito do ser humano, ela mexe com as emoções. Então, assim, a pessoa se entristece. Então, a depressão, ela vai... ela é como se, eu vou fazer assim uma comparação, né? É como algo que vai lá dentro da alma, do ser, da essência humana, e que só Deus pode ver e curar, né? E assim, Provérbios 4 fala o seguinte: o título diz: exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. Diz o seguinte, irmãos: ouvi, filhos, a correção do pai,
e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, terro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Irmãos, esse Provérbios aqui era Salomão falando, né? Que o pai dele, Davi, o ensinava e dizia isso a ele, que ele guardasse as palavras no coração dele e os mandamentos para que ele vivesse. 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Esse era o conselho que Davi, rei, né? O rei Davi dava a seu filho Salomão. E nesse Provérbios 4, Salomão falava. Salomão, ele tinha aprendido, né, com o pai os caminhos de Deus. E agora ele estava fazendo isso com seus próprios filhos, ensinando, né, seus filhos também a servirem ao Senhor. E ele continua aqui no versículo 6, dizendo assim: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, contudo, o que possuis, adquire o conhecimento. Então, isto era o que o rei Salomão estava falando, né? Que ele tinha aprendido com seu pai, né? Que Davi o tinha instruído, dizendo a ele que guardasse os mandamentos e a palavra do Senhor no coração dele, e ele iria viver bem, né? E a Bíblia também nos ensina, não fala, que devemos ensinar o menino o caminho, não é? E ainda que um dia ele se desvie, mas ele vai ter sido ensinado, irmãos. E hoje a palavra que o Senhor colocou assim em meu coração, como eu comentei, não é? Eu acordei inquieta. Acordei inquieta, preocupada, porque às vezes a gente fala uma coisa e alguém pode interpretar diferente, não é? E nessa manhã eu quero explicar um pouquinho, para que os irmãos entendam, quando eu falo assim a questão sobre depressão, e o porquê que essa doença tem sido considerada a doença do século, né? Pelos psicólogos, pelos médicos, e é uma doença que, assim, tem conseguido destruir, a gente sabe que tem conseguido destruir milhares de vidas, né? Mas que o Senhor nos guarde nesta manhã, nos cubra com o sangue dele. E o que eu quero dizer, irmãos, com essa palavra nessa manhã? A Bíblia diz que Salomão aqui falava e dizia assim: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Então este era o conselho que o pai, né, de Salomão dava a ele. E eu nessa manhã, meditando nesta palavra, me lembrei. Eu já falei algumas coisas assim sobre minha infância, sobre minha adolescência, mas aí eu estava me lembrando. Eu perdi minha mãe muito cedo. Bom dia, Sara. Mas eu lembro que minha mãe, ela tinha um costume de pegar eu, né, e meu irmão, ela nos colocava em uma cadeira, abria a Bíblia e começava a mostrar
E eu lembro que naquela época tinha umas bíblias com muitas gravuras. E minha mãe diariamente fazia aquilo conosco. Eu lembro que eu, criança, e a gente ouvia muito ela falar que mentir era pecado, que havia um homem lá no céu que se a gente mentisse, ele iria virar as costas para a gente. E eu cresci como criança ouvindo essa voz de minha mãe na mente. Eu não consegui esquecer isso. Não é que mentir era pecado e diversas outras coisas. E cresci com isso, com esse temor, porque ela repetia diversas vezes, não é? Que eu tinha aquela imagem que havia um homem lá e que se eu errasse, que se eu pecasse, né, esse homem iria ficar com raiva de mim e tudo na minha vida ia dar errado. Então, como criança, era essa a imagem que eu criei de Deus. E o tempo passou, né, depois Deus guardou minha mãe, mas os ensinamentos dela ficaram guardados no meu coração e no coração do meu irmão. E muitas vezes, quando alguém mandava a gente fazer algo errado, eu lembrava daquilo que minha mãe havia ensinado. Que mentir era errado, que pegar nas coisas dos outros era errado. E fui crescendo com isso. E hoje eu acordei lembrando disso. Quem conheceu meu pai também sabe melhor do que eu falar sobre ele. Porque meu pai, ele foi, para mim, um exemplo de homem, mesmo com suas falhas. Mas foi um ser humano, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. Meu pai sempre foi um exemplo de vida para mim. Eu nunca vi meu pai, assim, mentindo. Eu nunca vi meu pai fazendo negócios desonestos. Eu nunca vi meu pai assim agindo com as pessoas. Então, assim, cresci com um pai que, quando era necessário, me chamava, sentava e contava uma parábola. Ele gostava muito de contar e ali eu entendia, né, o que ele queria falar. E era um torcedor, né, por minha vida, para que tudo desse certo. Ainda que ninguém tivesse lá na arquibancada, mas eu sabia que podia contar com ele. Às vezes eu precisava de alguma coisa, eu ligava e meu pai chegava. Então, assim, quando todos falhavam, meu pai estava lá. Então, incentivador, eu jovem, adolescente, meu pai comprava muitos livros, eu comecei a ler muito cedo. Meu pai, assim, sempre, a paz do Senhor, irmã Rosângela, me incentivou a estudar, né? Aquela coisa, era diariamente, eu já acordava, enfim. Mas o que é que eu quero contar com isso, irmão? A Bíblia diz, ensina o menino no caminho, que ainda que lá na frente esse menino venha a se desviar, mas ele vai se lembrar dos ensinamentos. Então, assim, você é o espelho para seu filho dentro de casa, né? Às vezes a gente vê situações e queremos culpar os outros, a sociedade. Não, mas ele aprendeu dentro de casa. O espelho que ele cresceu vendo foi você. Mas aí pode me perguntar assim, irmã Edna, e o que é que isso tem a ver com a questão da depressão? Porque, irmãos, como eu falei, né, que meu pai, ele muito cedo começou a me incentivar a ler e a estudar e tudo mais. E eu lembro que eu cursei o magistério na época, a pedido de meu pai, terminei o magistério muito cedo. Depois entrei na faculdade, né, de matemática, me formei em matemática. Naquela época, a grade era diferente de hoje, era matemática e biologia. E eu lembro que eu ainda tive umas matérias de psicologia,
umas aulas na época, até o 5º período eu estudei, né, psicologia. E comecei a dar aula também muito cedo, eu acho que eu tinha uns 17, 16 anos, eu comecei a dar aula, né, a trabalhar com pessoas. Trabalhei com crianças do jardim da infância a idosos, eu dei aula. E assim, não há faculdade melhor do que a vida. A vida nos ensina de uma forma tal que dentro da faculdade a gente não aprende aquilo que a gente aprende aqui fora. E foi assim, lidando com as pessoas, que por misericórdia, né, a gente vai vendo tantos casos, tantas situações, que a gente vai percebendo ao longo da nossa vida que o que faz a diferença na nossa vida e na vida do ser humano é Cristo. Eu vi jovens que começaram comigo lá, pequenininhos, né? Se tornaram adolescentes e eu até comento assim que eu os perdi para as drogas. Moças, adolescentes que eu comecei a trabalhar com elas na 7ª, na 5ª série, e no 3º ano elas não conseguiam concluir porque tinham caído na prostituição, no álcool. E assim, vi acontecer isso com diversos jovens. Porque a gente vai trabalhando com escola, dando aula, e a gente cria um vínculo, cria um relacionamento, né? E eu vi isso diversas vezes, não foi uma, não foi duas, foram muitas vezes que eu vi isso acontecer. Jovens na sala de aula que às vezes terminava e me procurava dizer: professor, eu quero conversar, eu preciso de ajuda. E ali contava, né, que tinha entrado nas drogas e não conseguia mais sair. Jovens com depressão, jovens querendo se matar. Então isso era uma coisa normal para mim no meu dia a dia, né, no tempo que eu trabalhei em sala de aula. Aí depois fui para a igreja, aí fui trabalhar também com adolescentes, né? Vocês sabem bem. Passei, não sei se foi 3 anos ou 4 anos. Também vi muita coisa. E a única coisa que eu podia fazer era dobrar os joelhos e orar. Quando eu digo, irmãos, que o homem com Deus consegue vencer as barreiras, é porque foi assim que eu vi Deus dar vitória. A gente tentava, eu lembro que muitas vezes teve muitos debates, eu lembro que a gente na escola, eu lembro que eu trabalhei, né, na parte da biologia, os meus alunos lembram disso, que assim, preparei estudos sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre o câncer, sobre as drogas. Informações eles têm demais, né? Alguns ainda chegaram aí para casa de recuperação, mas quando saía, caía de novo. O único que eu vi conseguir se libertar foram aqueles que entregaram a vida a Jesus. Aí quando fui, como eu estava comentando, quando fui para a igreja, né, cuidar de jovens também, lidar com adolescentes, vi muitas jovens cair na prostituição, jovens na igreja. Eram coisas ocultas que não podia se levar para as pessoas. E como foi que a gente conseguiu recuperar alguns? Na oração. Se clínica e remédio curasse vícios, não tinha mais nenhum drogado, irmãos. Mas Jesus cura. Eu nunca vi um jovem sair de uma casa de recuperação e conseguir se manter firme. Mas eu já vi vários jovens irem para a igreja e conseguirem se manter firmes lá.
porque Deus começa a sustentar a vida desse moço. Então, o que eu quero dizer isso assim, o que eu quero falar nessa manhã, explicar sobre a questão da depressão. Eu passei um período que eu vivi assim, né, isolada, também. E todos os pensamentos que vinham na minha mente eram pensamentos de morte. Eu queria viver isolada, eu não tinha desejo de nada, eu não tinha ânimo para nada, eu não queria ver ninguém, eu só queria viver isolada, dormia muito. O sono era uma forma de fugir da realidade, não é? E assim, passei por muitos processos, muitos. E o único que me curou foi Jesus. Mas tem uma questão. Eu disse aqui em um vídeo e vou repetir. No dia que eu decidi aceitar Jesus, eu assentei no meu coração que eu não deixaria Jesus por nada. Acontecesse o que acontecesse, eu iria até o fim, mesmo que fosse me arrastando. E esse é o segredo para que você obtenha vitória. Quer vencer, né? Se chega a Deus, não deixa Jesus por nada. Porque a Bíblia diz que Daniel assentou no coração em ser fiel a Deus. E Deus foi com aquele moço, né? Deus não deixou ele ser envergonhado. No final, o nome do Senhor foi glorificado. E conosco, irmãos, não é diferente. Quer vencer a depressão, quer vencer os vícios, se chega a Deus. Mas de verdade. Porque hoje ser crente é moda. Olha como estão nossas igrejas. Olha como estão nossos jovens. Olha como estão nossos adolescentes. Me perdoe a sinceridade, mas eu procuro a identidade da nossa igreja e não encontro mais. Eu não sei o que vai ser do amanhã, né? Eu não sei, porque a gente vê, me perdoe, né? Vou pedir perdão de novo, me perdoe a franqueza, mas eu vejo jovens dentro da igreja sendo preparados para nada. Para nada. Eu não vejo jovens hoje assim, não, os jovens hoje, assim, eu vim de uma época que não faz muito tempo, mas eu via jovens assim, cheios de Deus, cheios do Espírito, mesmo com suas fraquezas, mas subia no púlpito e Deus usava de forma tremenda. E hoje a gente vê, me perdoe também, carnalidade, sensualidade, né? Jovens que vivem às vezes na fornicação, homens que vivem no adultério e sobem num púlpito e quer pregar, quer cantar e dizer que Deus está falando. Então, Deus está onde a gente coloca Ele. Ora, então assim, que nessa manhã, o que eu quero falar assim, quando eu falo sobre a depressão, né, que eu sei que é uma doença séria, eu sei que a depressão mata, só que a depressão mata quando Jesus não está no barco, não é? Então assim, eu acho inaceitável, inadmissível, quando alguém diz assim, ora, eu servi ao Senhor, a pessoa, um irmão serve a Deus de forma fervorosa a vida inteira e no fim da vida ele tirar a própria vida e ir para o inferno, e quer dizer que esse irmão perdeu a guerra e Jesus deixou. Se Deus pega um ímpio, um louco, e no último momento salva a vida dele, quanto mais alguém que passou a vida servindo a ele. Ora, irmão, Deus é justo e é bom, Deus é maravilhoso. Quando o Senhor vem permitir uma coisa dessa, é porque uma brecha muito grande foi aberta. Porque a gente erra, peca diariamente, cai e Jesus todo dia chega e nos levanta, a gente com nossas falhas. Deus tem compromisso com quem Ele levanta, irmãos. Deus não perde para o inferno, não. Então, assim, quando Deus vem permitir, olha, a misericórdia do Senhor é infinita. Às vezes a gente olha situações na igreja e diz, meu Deus, esse irmão pinta, borda e a gente não vê nada, porque Deus é amor, é misericórdia. E como é que Deus vai perder uma vida assim para Satanás? Porque o suicida,
não tem dois caminhos, vai direto para o inferno, porque a Bíblia é bem clara. Então aí, quando eu falo, eu quero que você entenda nessa manhã, quando eu falo na questão da depressão, que quando as pessoas dizem assim, mas um pastor, uma irmã que era crente, Deus permitir, pare nessa manhã, analise a sua vida. Se nas suas fraquezas Deus tem chegado, né, quanto mais na vida de alguém que tem sido sincero com Ele. Então, quando eu vejo algumas coisas acontecendo, é para servir de lição para mim e para você. Porque tem gente, às vezes, fica na igreja brincando, escarnecendo o nome do Senhor no oculto, debaixo dos panos. O inferno, ele só avança na minha e na tua vida quando ele acha brecha, irmão. Abre aí uma brecha, se afasta de Jesus, que o inferno vem com tudo para te destruir. E o que ele puder fazer, ele vai fazer. Então, assim, me entenda nessa manhã. Aí, quando eu falo também nessa questão, né, de depressão, porque, assim, debaixo do sangue de Jesus eu não me formei, não, em faculdade nenhuma de psicologia, viu? Eu ainda penso em fazer. Se tudo der certo, ore que eu quero fazer. Mas o que eu quero dizer com isso é que a vida ensina a gente a lidar com as pessoas. A gente passa tanto tempo trabalhando com gente. Eu comecei a trabalhar com gente, eu tinha 17 anos. Eu vim parar depois que casei, que eu não vou falar a idade para vocês não descobrir, né? Porque eu tô nova. Tô na flor da idade agora. Então, assim, mas aí esses dias eu fui jantar, né, com uma mulher aí muito chique, muito rica, mas muito simples, e ela foi, eu acho que ela me testou, né, e ela foi e me perguntou o que eu achava sobre a depressão, e ali eu expliquei a ela qual era a minha opinião, né, sobre a depressão, uma doença e foi tão engraçado, que depois que eu terminei de dar minha opinião, aí ela disse assim, irmã, eu sofro com depressão. Aí ela descreveu, irmãos, Deus é maravilhoso, porque tudo aquilo que eu tinha falado, ela descreveu que sentia. Aí eu disse, mas Jesus, nunca fiz uma faculdade, mas minha faculdade é o Senhor. Porque Deus, ele vai no íntimo das pessoas e discerne aquilo que acontece, né? E eu fiquei assim, eu disse, Jesus, obrigada, porque o Senhor não deixou eu passar vergonha. Porque já pensou se eu tivesse expressado uma opinião que não tivesse nada a ver? E ali a moça disse a mim, que ela disse, olha, é assim mesmo, eu passo por isso, eu penso assim, a minha mente funciona desse jeito. E foi muito assim, eu disse, Deus, a vida, irmão, nos ensina muito. Nos ensina muito. É melhor do que um diploma. Viu? Às vezes a gente passa tantos anos dentro de uma faculdade, mas não aprende tanto como aprende com o nosso dia a dia. Eu fiz 6 anos de uma faculdade de matemática, né, biologia, mas eu aprendi na sala de aula, né? Aprendi na sala de aula. O que eu aprendi na sala de aula. Então, assim é a nossa vida. Então, quando eu falo nessa questão de depressão, em nome de Jesus, não me interprete mal, que eu não estou, assim, de forma alguma, debaixo do sangue de Jesus, desvalorizando, nem querendo dizer que é uma doença terrível. O que eu quero dizer é que o homem, quando ele se apega com Cristo, nosso Deus é poderoso, é soberano para curar. E o inimigo tem investido de forma terrível porque ele tem encontrado brecha. E se ele achar, ele entra. Porque ele vem para roubar, para matar, para acabar com tudo. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Então, assim, nessa manhã, irmãos, o que eu contei também em relação à minha vida, né? Cria teu filho no caminho, né, do Senhor. Ensina para que, independente daquilo que venha acontecer no futuro, mas a palavra vai estar guardada dentro do coração dele, né? Então, assim, Deus é fiel, que o Senhor nesta manhã possa continuar nos ajudando. E assim, se
Você nessa manhã tá assim com a alma, né, precisando ser curada, o Senhor é poderoso para curar as emoções. Porque o inimigo, a alma é o centro das emoções. E o inimigo, ele é especialista em mexer com as nossas emoções, né? O inimigo colocava muito na minha mente que eu não ia conseguir, que eu era feia. Hoje eu me acho linda com Jesus, viu? Misericórdia, meu Deus. Mas que eu era feia, que eu era magra, que eu era isso. Era tanta coisa que o inimigo colocava na minha mente que tinha dias que eu não queria nem sair na porta. Não me sentia bem com roupa alguma. Tudo que eu fazia eu achava que ia dar errado. Eu já começava um projeto acreditando que o final dele ia ser derrota. Então, assim, o inimigo, ele conseguia abalar com as minhas emoções, né? O meu espírito vivia abatido, porque eu não tinha força, eu não tinha ânimo. E uma das primeiras coisas que vinha na minha mente é que Deus não estava me vendo. Algumas vezes o inimigo colocava na mente que Deus era injusto, né? Porque os outros conseguiam e eu não, porque eu estava passando por isso, e meu irmão não. Então, assim, às vezes o inimigo colocava na minha mente de querer ver a situação dos ímpios. Então, assim, irmãos, eu sei que é uma doença séria, mas eu sei também do Deus que me curou. Dizer a você que hoje eu não sinto tristeza, angústia, sinto porque eu sou humana, mas depressão não, né? Dizer que tem dias que o espírito não está abatido, as emoções, não, isso eu não posso mentir. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, no outro dia Jesus me alegra. Às vezes eu acordo com um hino na mente e vou louvar. Vou lhe dar uma receita nesta manhã, né? Vou lhe dar uma receita. Se acostuma a acordar louvando a Deus, né? Levanta de manhã e convida o Senhor. Senhor, vem cá, me cobre com teu sangue. Convida o Senhor todo dia e tu vai ver como o teu dia vai começar a ser melhor, né? Deus vai mudar algo, né? Coloca em teu dia a dia a prática, a paz do Senhor, irmão Agrício, de louvar a Deus. É difícil cantar na tristeza, né? É difícil louvar a Deus quando se está abatido. Mas pede força a Deus e tu verás o que Deus vai fazer. Tem muita coisa que, se eu fosse contar nessa manhã, eu creio que ia edificar muitas vidas, mas o Senhor sabe até onde a gente deve ir ou não, viu? E assim, Deus é fiel. Eu espero que você tenha entendido assim a questão da minha opinião, né, quando eu falo na questão da depressão. Eu acho que essa é uma ferramenta poderosa que Satanás tem encontrado para destruir milhares de vidas, né, e tem conseguido. E tem entrado dentro das nossas igrejas, porque o povo hoje não quer orar, o povo hoje não quer jejuar, o povo hoje não quer andar de acordo com a palavra nos caminhos do Senhor. O povo hoje, alguns, né, também me entendam, tem muitos hoje que querem brincar, pintar e bordar e agir como se não estivesse fazendo nada. Quando a Bíblia é bem clara, quando diz que no céu só entra santo, não entra ninguém lá com mala, viu? Muito menos mala sem alça. Então, assim, com Deus não se brinca, não é? Ou é ou não é. Então, assim, ou o homem anda nos caminhos do Senhor, ou ele não anda. Com Deus não tem arrumadinho. Não tem como Jesus, não tem, porque Deus sonda o coração do homem e conhece a intenção que há nele. Então, assim, não é tempo de brincar, é tempo de fechar brechas, né?
É tempo de convidar o Senhor para participar mais da nossa vida. É tempo de ser crente. Aí alguém pode, até esses dias Deus me falou isso, que alguém diz assim, a irmã Edna quer ser mais crente do que a gente. Não, irmão, está repreendido. Eu só quero ser crente para morar no céu. E faço hoje o que Deus colocou em meu coração, que é pregar a palavra. Viu? Não sou super-homem. Talvez eu tenha mais lutas do que você por fazer isso. Porque só Deus sabe a minha guerra, as minhas lutas diariamente. Tem dia que eu levanto achando também que vou perder a guerra. E o Senhor chega primeiro e peleja por mim, viu? Não existe super-homem, nem mulher maravilha. Agora existe um Deus que guerreia por nós. Eu já acordo de manhã. Senhor, me cobre com teu sangue, me guarda, né? Me dá sabedoria. Tem dia também que eu acordo sem vontade de falar nada. Mas eu sei que Jesus está aqui, está comigo. Então, assim, bom é Deus. O ser humano é falho, mas Jesus nos completa, viu? Que Deus nos ajude nesta manhã, porque eu não quero ser boa para ninguém, não. Não quero prestar para ninguém. Eu quero só servir e tentar agradar a Deus, mesmo com minhas fraquezas. Então, assim, nessa manhã, que Deus nos ajude e nos cubra com o sangue dele, que Deus também te abençoe, não é? Que Deus, nessa manhã, te cure dessa depressão do inferno, minha irmã. Fecha as brechas, né? Aquilo que precisar ser feito, faz, arranca da tua casa aquilo que não agrada a Deus, muda os costumes, as práticas, não é? Porque o Senhor, ele é fiel, ele é soberano, né? Ele é bom e é justo. E em todo o tempo o Senhor trabalha em prol daqueles que confiam, né? E esperam nele. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. A paz do Senhor, irmã Lília. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Fabiana. Meu amigo Agrício, o Rafael, a Fabiana Alves, a irmã Ana Maria, que Deus abençoe, a irmã Marina, glória a Deus, a Patrícia, que Deus te abençoe, Patrícia, a irmã Aldenice. Então, assim, a Angeli, que Deus te abençoe, Angeli, abençoe teu lar, tua família, que Deus é fiel, o Alex, que Deus te cubra, Alex, com o sangue dele, meu irmão. Em nome de Jesus, junte os pés, que Deus é bom, né? Tem muitas irmãs, que Deus abençoe, não é? Amém. Que Deus nessa manhã possa te curar. Então, assim, outra coisa, irmãos, coloca também no teu dia a dia o costume de orar, né, de conversar com Deus. Ainda que você não tenha tempo de estar com os joelhos dobrados, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou. Você fala com Jesus em qualquer lugar. Então, bota essa prática assim no teu coração, né? Convida o Senhor, como eu disse aqui, conversa, ora, Senhor, vem cá, cobre minha família, né? Guarda minha família, me guarda, me livra. Então, assim, e Deus vai te dar vitória, né? Olha, o que tiver mais forte em tua vida é o que vai prevalecer, né? O que você alimentar mais é o que vai ficar mais forte, é a carne e o espírito, né? Se você só tem tempo para as coisas da carne, irmão, o que vai prevalecer é os desejos da tua carne. Mas se você tira um tempo para falar com o Senhor, faz um teste aí, faz um teste para ver se eu estou aqui falando bobagem ou não. Começa a orar. A semana tem, né, 7 dias. Nesses 7 dias, tira só meia hora na semana. Não precisa ser meia hora todo dia, não. Só meia hora, 30 minutos, 20 minutos para orar. Dobra os joelhos e ora, para ver se algo em tua vida não vai ficar diferente. Só isso. Porque é impossível conhecer as coisas de Deus se a gente não tem intimidade com Ele. É impossível o Senhor conversar algo comigo
se eu não tenho tempo para ouvi-lo? Às vezes alguém diz assim, irmã Edna, eu vou encerrar o vídeo, viu? Vou encerrar. Uma certa vez eu estava num ciclo de oração em Calçados. Deus abençoe a irmã Aldenice e filhos. Amém, irmão. Eu creio que Deus é poderoso para lhe dar vitória, irmã Aldenice, e a seu esposo. Em nome de Jesus. A irmã Zezé, amém. Eu estava em um ciclo de oração em Calçados. E eu lembro que Deus usou a irmã na época, a irmã Marinalva. E Deus usando aquela mulher disse assim: eu falo contigo todos os dias. Acho que as irmãs de Canhotinho que estavam naquela festividade lembram. E as irmãs ficaram curiosas para saber. Mas, meu Deus, Deus fala com a irmã Edna todo dia. Teve até uma senhora que veio e disse assim: irmã Edna, como é que Deus fala com a senhora todo dia? E eu achei graça nesse dia. Eu disse: não, irmã, não é que eu escute a voz de Deus bradando do céu todo dia, não. É porque eu acordo todos os dias eu acordo. E só em ver a luz do sol, para mim, Deus já está falando comigo. Foi isso que Deus quis falar. Que em tudo Ele falava comigo. Nas mínimas coisas. Então, assim, coloca essa prática, irmão, em teu coração, né? De convidar Deus para a tua vida, e tu verás que tuas guerras quem vai vencer é Ele, viu? Nessa manhã, em nome de Jesus, que Deus repreenda todo câncer, né? Toda doença maligna, irmãos, que o Senhor coloque por terra. Deus é soberano para arrancar qualquer mal pela raiz, viu? Porque Ele conhece a árvore, né? E Ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que a gente pede. Então, assim, continue orando por mim, né? O Senhor é bom. Deus tem falado muito comigo, né, esses dias. Deus usou um irmão aí de Canhotinho esses dias que eu não falava com ele há muitos anos. E eu fiquei maravilhada. Deus usou aquele irmão de uma forma tão linda. E eu quero dizer isso a você, que Deus fala, principalmente para os incrédulos, que Deus fala, que Deus revela o oculto e o escondido. E Deus pega alguém lá do outro lado, assim, que nunca mais nos viu, e conta tudo aquilo que estamos passando e que vamos passar. Eu vou encerrar falando. Eu estava cursando um curso de teologia, né, estudando, e o professor dando uma aula e falando, né, sobre alguns estudiosos que eles arrumam explicação para tudo, só ainda não conseguiram explicar como é que o ser humano tem a capacidade de prever o futuro. Não, irmão, a gente só tem essa capacidade porque existe um Deus que revela, né, o oculto e o escondido. Então, assim, Deus faz coisas que aos olhos do ser humano é loucura, não é? O Senhor é o único que tem poder para nos advertir sobre aquilo que está por vir. Eu quero ver qual é o homem na terra, né, o ser humano, que tem poder de determinar alguma coisa, né, de prever alguma coisa em relação à nossa vida. Deus é o único. Então, assim, Deus ainda fala, viu? Deus ainda revela, viu? Deus ainda age, e Ele é quem está no controle de tudo. Creia, não perca a fé, não, viu? Que é outra arma que o inimigo tem usado nesses últimos dias. É tentar arrancar de nós a esperança, a fé, a confiança de que Deus ainda está trabalhando por nós. Então, assim, continue, irmãos, confiando, porque Deus, Ele ainda trabalha por aqueles que nele esperam, viu? Eu vou orar, encerrando o vídeo, né, que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma poderosa, viu? Tem
mais irmãos, depois eu respondo no particular, viu? Que Deus abençoe. Vamos orar aí. E em nome de Jesus, ore por sua casa, né? Ore por sua família, por seus filhos. Se tem alguém na sua família nessa manhã com depressão, irmão, ore, peça sabedoria a Deus para saber orar, né? Peça a Deus, Senhor, como devo orar, como eu devo pedir, né? Que a pessoa se chegue a Deus, porque às vezes a gente ora, Deus cura, aí depois a pessoa está lá do mesmo jeito. Não, a pessoa às vezes precisa encontrar Jesus, porque aí cura, aí a pessoa, aí volta tudo de novo. Então, vamos pedir a Deus sabedoria, né? A gente vê alguns milagres na Bíblia, que o Senhor primeiro salvou e depois fez a cura, né? Então que Deus nos ajude nessa manhã, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos permitido estar na tua presença. Que nessa manhã o Senhor vá de encontro, Deus, às vidas que estão angustiadas. Senhor, arranque toda tristeza, todo espírito, Senhor, de derrota que tem permeado a mente de alguém, que nessa manhã o Senhor repreenda esse mal. Deus, também visite as pessoas que nessa manhã estão desenganadas pelos médicos. O Senhor é poderoso e eu creio que nessa manhã o Senhor pode curar, pode arrancar pela raiz todo tumor. Visite, Senhor, os hospitais do câncer nesta manhã, visite as prisões. Senhor, que nesta manhã alguém também que está aprisionado, que a mente está aprisionada, que o Senhor liberte, quebre esta cadeia do inferno, que tem levado alguém para um abismo, para um precipício. Que nesta manhã o Senhor, em nome de Jesus, dê vida, Deus. Levante alguém do leito, que todo mal, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem investido para destruir famílias, que o Senhor coloque por terra. Eu te apresento irmãs nesta manhã que me pediram oração. E eu creio, Senhor, que quem pede acredita que o Senhor vai fazer algo. E tua palavra diz, meu Deus, que sem fé é impossível agradar a ti. Mas eu creio, Deus, que se alguém está pedindo é porque crê que o Senhor vai fazer mais do que aquilo que ela almeja. Nesta manhã eu também te apresento, Senhor, a Aline. Te apresento o esposo da irmã Aldenice, de forma especial. Que o Senhor haja para que teu nome, Senhor, seja glorificado. Faça o seu querer, porque tua vontade é boa. Deus, eu também te apresento, Senhor, a Fabiana. Cobre tua serva com teu sangue. Repreenda, Senhor, essa enfermidade. Deus, porque não é dela. Eu também te apresento, Senhor, causas que estão na justiça nessa manhã. Que o Senhor seja o advogado. Senhor, que o Senhor seja o juiz. Que nessa manhã o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, meu Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, meu Deus. Abençoa as vidas que nesta manhã estão assistindo esse vídeo e que irão assistir. Que em nome de Jesus, meu Deus, seja uma manhã de vitória, uma manhã de bênção. E que mais uma vez o teu nome seja glorificado nas vidas que nesta manhã estão crendo que o Senhor vai fazer algo. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, de forma poderosa a vida de vocês. Viu? Que Deus abençoe. Tem irmãs que têm me acompanhado. Estou improvisando aqui um negócio, mas Deus é bom. Tem irmãs que têm me acompanhado, né, todo esse tempo, e eu louvo a Deus. Então, que Deus abençoe vocês nesta manhã.
Amanhã eu acho que eu volto para São Paulo. Mas o Senhor é bom e fiel, né? E que Deus, neste dia, vá abrindo os caminhos e que seja um dia de paz, viu? Amém.